Mais um vídeo sobre legislação de trânsito. Seja muito bem-vindo. Eu sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito. Atuo aqui em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia. E vamos para mais um vídeo. O tema de hoje é a respeito de lombadas. Acidentes em lombadas sem sinalizações. Aí vem a pergunta que a maioria das pessoas tem dúvida. Posso processar o Estado pelos danos sofridos? É o que a gente vai analisar hoje. Como deveria ser na teoria, como é na prática e quais são as consequências. Vamos lá? Primeira coisa que vocês têm que entender é que a implementação de lombadas são excepcionais. A regra é não ter lombadas. Vamos conferir aqui a seguinte normativa. É proibida, já é categórico, é proibido a utilização das ondulações transversais e dessonorizadores, como redutores de velocidade. Aí vem a exceção, salvo em casos especiais definido pelo órgão de trânsito ou entidade competente nos padrões e critérios estabelecidos pelo CONTRAN. Qual o fundamento disso? O fundamento disso está no artigo 94, parágrafo único do CTB. Então, excepcionalmente a gente vai ter lombadas nas ruas, mas na prática a gente vê rua e avenida cheia de lombada. Então, está desrespeitando primeiramente esse artigo aqui. Tá, Eduardo, eu entendi que são excepcionais, mas o que é ondulação e sonorizador? Qual é a diferença? Com certeza você já viu os dois. Aqui são termos técnicos. A ondulação é justamente aquele elevadozinho que você tem que reduzir a marcha para passar. É o famoso quebra-molas, lombada, popularmente conhecido assim. E a gente tem os sonorizadores, que quando você passa em cima, dá uma tremedeira e faz um barulho. Algumas pessoas falam que é para acordar o motorista, mas também é para justamente alertar ali, e esse barulho faz a pessoa reduzir a velocidade diante do que vem ali na via. E as regulamentações dos parâmetros de engenharia e implementação está no na resolução 600 do CONTRAN. A gente vai analisar aqui um pouco dessa resolução. Um ponto importante que a resolução 600 do CONTRAN traz é que também fica proibido a utilização de taxas, taxões e dispositivos similares aplicado transversalmente à via. Isso aqui vocês vão ver com frequência em alguns municípios. Isso aqui é a famosa tartaruga, que está sendo utilizada como um redutor de velocidade. Isso aqui é proibido pela resolução 600 do CONTRAN. Se eventualmente isso aqui acontecer na sua cidade, saiba que isso aqui é uma sinalização ilegal. Eduardo, mas por que é proibido? A função dos taxões não é reduzir a velocidade, e sim canalizar o fluxo da via. Alguns veículos passam sem grandes dificuldades, como é o caso de caminhonete, entre outros. Agora, outros veículos precisam reduzir, inclusive, para a primeira marcha, como é o caso de uma carreta pesada ali, que senão quebra a mola dela se ela passar em alta velocidade. Caminhões carregados podem ser danificados, justamente por causa dessa situação. É desconfortável para ambulâncias, então um acidente de trânsito que alguém está sendo socorrido pelo SAMU. Imagina você passar toda hora em cima de sair com a pessoa lá dentro ferida, causando dores. A gente tem um risco também para ciclistas e motociclistas de caírem ao passar com o pneu e deslizar em cima desse tipo de sinalização. E a gente tem também um incômodo dos moradores ali próximo, porque conforme vai passando os pneus ali também, vai fazendo barulho. Então, entra uma questão, inclusive, de questões ambientais, né? Todos esses fundamentos estão na Resolução 600 do Conselho Nacional de Trânsito, que é essa que está na tela. Vamos analisar aqui alguns trechos importantes. A primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é o artigo 1º, que fala que a ondulação transversal pode ser utilizada onde necessite reduzir a velocidade, ou seja, não fica a critério do gestor. Tem que ter as comprovações de que ali precisa ser implementada, até porque a regra é não ter. De forma imperativa, nos casos em que um estudo técnico de engenharia, então tem que ter um estudo técnico de engenharia, demonstrando os índices de acidente ali, ou risco no local, né, cujo fator é determinante o excesso de velocidade praticado no local.
e onde outras alternativas de engenharia de tráfego não tenham sido eficazes. Então, é em último caso que vai ser utilizado. Uma outra situação é o que a gente já disse aqui, ó, o parágrafo 2º já trata a proibição categórica de taxas, taxões e dispositivos similares, as famosas tartarugas. E também o artigo 2º menciona que a implementação das ondulações das vias dependerá de autorização expressa da autoridade de trânsito. Aqui é uma coisa importante de se mencionar, que às vezes na época de eleição tem vereador que fica prometendo que vai implementar um redutor de velocidade, e eu já deixo claro que isso aqui não compete a vereador, não compete a poder legislativo, e sim a autoridade de trânsito, que em tese ali faz parte do âmbito do poder executivo, certo? Seguir também a Resolução 600, a gente tem o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece a obrigatoriedade da placa A18, o nome técnico que é essa aqui, que é para sinalização de lombadas, né? Além também da pintura das faixas amarela e preta, geralmente. Deve ter a sinalização vertical, que são as placas, e a gente tem a sinalização horizontal, que são as pinturas. Devem estar visíveis aí. Finalizado isso, a gente terminou a teoria, como é que deve ser. Agora vamos para a prática, como muitas vezes é no mundo real. Isso aqui é a foto da minha cidade, minha querida Porto Velho. Dois trechos aqui, um próximo do outro. Eu fui no Detran esses dias para tocar umas defesas e passei ali numa rua atrás do Detran. Identifiquei primeiramente essa rua que é atrás do Detran, a que vocês estão vendo aqui. A gente vê que está um pouco apagada aqui a sinalização de pintura, né? Mas no trecho que eu vou aqui não tem nada alertando sobre essa lombada. Lá para frente tem outras lombadas, mas lá está alertando. Mas esse trecho aqui, ó, a gente vê que está claramente irregular. E aqui também é um outro trecho ali próximo, que a gente vê aqui o elevado um pouquinho apagado, né? E a placa que deveria estar aqui não está. Então, notamos que na prática é muito fácil encontrar avenidas e ruas que não estão cumprindo com o que manda a legislação. Se eventualmente alguém se acidentar aqui, haverá possibilidade de reparação dos danos. Vamos verificar agora aqui a parte jurídica, que é para responder a pergunta se pode processar o Estado ou não. A possibilidade de você processar o responsável da via, das vias municipais do município, nas vias federais o DENIT, nas vias estaduais o DER, por exemplo, ou o Estado, você vai depender de provas. Que tipo de provas você pode comprovar que a via estava irregular e que você tem o direito a uma reparação de danos? Um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu no local, fotos na via que comprovem a ausência de sinalização, vídeos da via que comprovem a ausência de sinalização, você pode gravar também, perícia realizada pela polícia, geralmente nas capitais, a perícia com maior facilidade do que no interior, matérias jornalísticas, geralmente quando tem morte, né, ou quando tem uma gravidade muito alta, às vezes os jornais eletrônicos conseguem fazer as matérias aí também, levantando essas questões. Testemunhas que presenciaram o acidente também pode servir como prova em um processo judicial. O laudo médico, comprovando as fraturas, despesas de cirurgias e remédios, se você está de moto ou de bicicleta e sofre maiores prejuízos corporais, vamos assim dizer. Comprovação de internação em alta médica também pode servir para você pedir os dias parados ali que você não trabalhou. E outras provas que demonstrem a dinâmica do acidente. Outras provas que podem convencer o juiz ali do que aconteceu, dos fatores determinantes para que o acidente ocorresse, podem servir como provas em um processo judicial. Agora, vamos analisar alguns casos submetidos ao Poder Judiciário, na prática. Você pode processar sim o Estado, e aqui em sentido amplo, pode ser o município responsável pela via, o Estado mesmo,
no âmbito do governo estadual responsável pela via estadual, ou o federal no âmbito das rodovias federais. Vai depender quem tem a competência para fazer a manutenção naquela via. Aqui a gente vai tratar, por exemplo, de via municipal. Aqui está o número do processo. A gente vê aqui, ó, uma lombada bem apagadinha, né? Aqui. Veja que não tem nenhuma placa aqui alertando. Aqui não havia placa nesse caso. E o acidente foi assim. Às 21 horas e 30 minutos, a cidadã foi arremessada da motocicleta em razão de uma lombada sem qualquer sinalização, ou seja, à noite. Mais difícil ainda de enxergar. Foi submetida a cirurgia e internação hospitalar. Ela caiu da moto, ficou cheia de ferimentos. Essa situação aqui foi em Ariquemes, em Rondônia, e o responsável pela via era o município, e o município foi condenado a R$10 mil de danos morais, pelas dores físicas e psíquicas, R$10 mil a título de dano estético, pelos machucados ali no corpo, necessidade de passar cirurgia, né? Além de R$ 163,85 a título de danos materiais, que foram ressarcimento com os gastos de remédio, entre outras situações decorrentes do acidente. Então veja assim que é possível pleitear indenizações. O valor da indenização, geralmente não existe um valor certo, vamos assim dizer. Vai depender do dano. Quanto maior o dano, maior é a indenização para compensar o prejuízo sofrido. Agora, você precisa ter as provas para comprovar exatamente quais são esses danos, demonstrar a falta de sinalização que foi o fator determinante do acidente. E, diante disso, cada caso é um caso. Tem casos que vai ganhar menos, outros casos vão ganhar mais, algum caso vai ser mais demorado, outro caso vai ser mais rápido. Tudo isso impacta para o trâmite do processo, certo? Verifique aqui, por exemplo, esse acidente que ocorreu na rodovia federal. Infelizmente, esse acidente foi fatal e ocasionou a morte do condutor, pela omissão do poder público que deveria ter sinalizado a lombada. O acidente automobilístico na BR-316, lá no Maranhão. Não havia sinalização indicando a existência da lombada na pista de rolamento. E ali, como era rodovia, o limite regulamentado era 80 km, uma velocidade alta aí. Para quem tem alguns condutores aí que abusam da velocidade e acham isso aqui baixo, mas é uma velocidade aí que pode acarretar em uma morte, como foi o caso, mas aqui não teve culpa do condutor, e sim do poder público. O motorista do carro perdeu o controle, causando grave acidente que resultou na morte do condutor. O carro ficou dessa forma aqui. O DENIT foi condenado ao pagamento de R$100 mil a título de indenização pelos danos morais. Esse pagamento é feito aos herdeiros. Geralmente os casos assim mais complexos costumam demorar mais. E infelizmente é uma situação que ninguém pretende passar. Então, respondendo a nossa pergunta lá do início, me acidentei em uma lombada não sinalizada. Posso processar o Estado? Sim, o responsável da via. Município, se for município, o Estado, no âmbito estadual, se pertencer a ele, a competência. E o federal, o DENIT aí também. Bora observar aqui a seguinte conclusão. O órgão ou entidade de trânsito responsável pela via responde pelos danos em acidente de trânsito provocado por ondulação redutora de velocidade, que é a lombada ou quebra-mola, conhecido popularmente assim, em virtude de omissão do ente. O poder público possui a responsabilidade de fixar placa sinalizadora advertindo sobre a existência de tal obstáculo, bem como providenciar a pintura com as faixas transversais amarelas, conforme a legislação nacional de trânsito. O Estado não providenciou, responde pelas ocorrências. E a gente viu que tem vários parâmetros aí para ser instalado esse tipo de redutor, justamente porque ele pode causar uma fatalidade aí que pode ceifar a sua vida ou transformar a sua vida para um modo pior, uma lesão permanente, você não conseguir trabalhar com aquilo que gosta, enfim, constrangimentos aí que poderiam ser evitados se o poder público agisse dentro da lei. E esse é o vídeo de hoje, pessoal.
Você conhece alguém que sofreu um acidente, uma lombada e não está desamparado, não sabe o que fazer? Encaminhe esse vídeo para ele que pode ser útil. Se você chegou aqui e ainda não curtiu o vídeo, curta para incentivar a gente a produzir mais vídeo para você. O YouTube entender que esse vídeo é relevante, as pessoas se informarem e você me ajuda assim como eu te ajudo com as informações que eu trago aqui para você. Nos vemos aí nos próximos vídeos.